Bom, você já parou para pensar que relação tem o divórcio com a salvação, ou até mesmo se existe vida após o divórcio? O vídeo de hoje é sobre esse assunto, fique aí! Matando pernilongo. Sim. Fala pessoal, roubando aqui o bordão do meu marido. Que eu já roubei de alguém com certeza. Com certeza. Enfim, eu sou Marcele Cipriano Leme, esposa do Wagner Leme Cipriano. Ele colocou, sim, o meu sobrenome. Bom, Marcelo, eu queria então que você se apresentasse e falasse pra nós, a partir da sua experiência, se existe vida após o divórcio. Meus pais foram criados em uma igreja evangélica e sucessivamente também fui criada. Eu não nasci na igreja, tá, gente? Eu nasci no hospital. Fui criada na igreja, né? Existe vida após o divórcio? A gente tem que tomar muito cuidado com o que falar, porque para não dar a entender que nós somos a favor do divórcio. E não somos a favor do divórcio. Claro que existem suas raras exceções de mulheres que foram abusadas, maltratadas pelos seus maridos. Violência doméstica é um dos casos, e não é só um caso de pastor, é um caso de polícia também. Nós não vamos falar sobre isso, não vamos entrar nesse mérito. Muita gente não sabe, mas fui divorciada e durante muitos anos eu tive dificuldade de falar sobre isso. Mas eu acho importante a gente expor as nossas experiências, porque tem muita gente que passa por isso e não sabe como lidar. Por isso que hoje a gente está gravando esse vídeo para que a gente possa ajudar outras pessoas também. Lembrando que se você está enfrentando um divórcio, está dentro da igreja, se você é evangélico cristão, peça ajuda pastoral. Peça ajuda para as pessoas de confiança antes que o divórcio aconteça. Esse vídeo é para pessoas que estão divorciadas e estão enfrentando esse processo. Se você estiver se divorciando, procure seus pastores, seus líderes, procure a esposa do seu pastor. Ajuda profissional, se for Sim. o caso. Tenta conversar, tenta falar. É muito importante você falar. As pessoas ouvirem. Eu acho que é muito importante dentro da igreja a gente ter um grupo, algo que lide com casais. Não vamos falar sobre divórcio, mas é bom a gente colocar isso. Tem muitos casais na igreja que vivem de aparência, que estão lá de mão dada, tudo, e em casa sua vida tá totalmente devastada e vivendo de aparência dentro da igreja. No meu caso, eu não tinha com o que falar. No momento eu estava totalmente perdida, confusa, porque a gente fica perdido, confusa, a gente não quer ouvir ninguém que venha, tipo, pra julgar, pra te recriminar. A gente não quer ouvir esse tipo de pessoas. No seu caso, tinha um agravante a mais, que você não era casada com qualquer pessoa. Você era casada com um líder dentro da igreja, né? E aí tinha a questão da reputação, de não ter essa liberdade de falar com outras pessoas. Sim. E você, que é esposa de algum líder e tá passando por isso, converse com alguém. É muito importante você falar, você pedir ajuda em oração, principalmente. E como eu tava falando, é importante que as pessoas te ouçam. Tudo que eu precisava era de pessoas que me ouvissem. E depois de muitos anos, estava no processo de divórcio, já estava separada de casa. As pessoas, elas vinham me procurar só pra apontar os meus erros. Eu não tava nem aí, eu não queria ouvir. E uma coisa que acontece, a gente procura muletas, a gente procura algo pra colocarmos a culpa. E no caso eu coloquei a culpa na igreja. Eu achei que o culpado do que estava acontecendo na minha vida era a igreja. Na verdade era uma imaturidade, eu ainda era imatura demais. Teve um período na minha vida que um casal de amigos meus, Célia e Dinei, foram as únicas pessoas que perguntaram o que eu tava sentindo, como eu me sentia. A partir daquele momento foi quando as coisas começaram a mudar, o meu conceito começou a mudar com relação a tudo, porque eu tive pessoas que me ouviram, eu tive pessoas que realmente me ouviram. Então lembrando que você que é líder, pastor, que está lidando nesse momento com alguém que está se separando, divorciando, toda a história tem duas versões. Não existe somente um culpado, né? Tirando o caso da violência, é claro, mas Sim. não existe um culpado. Quando existe uma separação, um divórcio, um rompimento, é bom lembrar que ambas as partes têm culpa, digamos assim. É uma né? via de mão dupla, Isso. né? A gente tem que entender que o erro vem da parte dos dois, não Sim. é um só. Os dois estão errados. Não importa se é um líder religioso,
Não importa quem seja, os dois estão errados. Porque quando nós estamos lá em frente do juiz, do pastor, do papa, seja lá de quem for, na hora do casamento que a gente faz os votos, os dois assumem um compromisso, né, perante Deus. E das experiências que você passou após o divórcio, o que foi mais difícil? A sua família soube lidar com essa situação ou foi um problema que você teve que enfrentar por causa do preconceito? Nós sabemos que dentro da igreja evangélica é um tabu falar sobre esse assunto e existe um preconceito sobre aquele que está se divorciando também, né? Eu me vi sozinha por um bom tempo, né? Eu estava morando na casa dos meus pais, porém eu estava sozinha porque os meus pais, eles tinham uma dificuldade de entender, aquilo era tudo muito novo, né? Eu não os culpo, muito pelo contrário, depois de um tempo que se passou, eles entenderam, mas talvez se eles tivessem me apoiado desde o início, teria sido tudo diferente, porque depois que o casal que me ouviu falaram, eu tô aqui, Marcele, para te ajudar, para o que você precisar, depois disso, foi o momento em que eu acabei retornando para a igreja. O pastor Anderson Toledo, ele foi uma pessoa que me ajudou muito nesse momento, porque ele sabia tudo que eu tinha vivido. Ele foi uma pessoa que me ajudou, que me apoiou, que me acolheu. Ele falou, Marcele, eu quero você aqui, caminhando do meu lado, caminhando junto comigo, para te ajudar. E isso foi muito importante naquele momento. Foi quando eu entendi, mesmo tendo sido criada a vida inteira na igreja, na verdade eu não conhecia quem realmente era Jesus. Uma coisa muito interessante que eu ouvi esses dias, uma das ministrações do Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, ele estava falando sobre o Sermão do Monte, quando Jesus estava lá no monte, Mateus 5, quando ele viu a multidão em volta dele e os seus discípulos sentaram, ele começou a ensinar para aquelas pessoas. Existiam dois grupos ali naquele lugar, a multidão e os discípulos. A multidão são aquelas pessoas que estão ali na igreja, ouvindo a palavra, ouvindo os ensinamentos, mas que não aplicam aquilo à vida delas. Elas vão para sua casa e segue o barco, né? E os discípulos são aqueles que estão ali e que caminham com Cristo, que querem mais de Cristo, que querem verdadeiramente conhecer a Cristo. Eu me via como a multidão, aquela pessoa que estava ali na igreja, só conhecia Jesus de ouvir, não de realmente conviver com Ele, de viver com Ele. Mas como assim viver com ele? Eu ler a palavra, eu nunca tinha lido a palavra até então. A não ser versículos isolados, né? Tipo caixinha de promessa que você pega lá, é isso aqui pra hoje. Não, eu nunca tinha lido a Bíblia, saber o que de fato estava escrito ali, o que de fato Jesus estava dizendo. E foi a partir desse momento que eu comecei a conhecer a Cristo verdadeiramente, que a minha vida começou a ser transformada. Lógico que ainda passei por vários processos, né? A partir daquele momento eu também tentei restaurar o meu casamento, mas tudo é pela permissão do Senhor. Tudo é pela graça do Senhor. E o que você diria para a irmã em Cristo, para a mulher que está assistindo esse vídeo agora e acabou de se divorciar ou tá nesse processo que não tem mais retorno? O que você diria para ela? Procure ajuda. Seus pastores, seus líderes, procure alguém que possa te ajudar em oração, que possa caminhar com você, que possa te aconselhar. É muito importante. Eu sei o quanto é devastador, porque eu passei por isso. E eu não tinha filhos. E mesmo assim foi devastador para mim, foi devastador para ele também. Mas quando nós temos filhos é pior ainda, porque são crianças que estão ali sem entender nada, sem entender o que está acontecendo. A diferença entre o divórcio e o luto é que o luto você perde para Deus. E no divórcio você perde para si. E quem sofre com o divórcio são os filhos. Então não só de forma bíblica, que é fundamental, mas de forma pastoral, lidar com essa situação, porque às vezes a gente só dá pitaco sem saber o que está acontecendo na vida do casal ou só ouvindo uma das partes, né? Em que momento você acha que você conseguiu dar essa virada de parar de sofrer para seguir a sua vida? Porque às vezes o nosso ex-cônjuge já seguiu a vida dele e ainda a gente está sofrendo, idealizando algo, e quando nós deveríamos seguir em frente. Acho que no momento em que eu entendi que eu me vitimizava, eu achava que era a única pessoa lesada em toda a história e não era. Eu não era a única lesada. Ambos estavam passando por um momento difícil. Quando eu parei de me vitimizar, a buscar ajuda em pessoas que pudessem me aconselhar, me ajudar, quando eu comecei a ouvir as pessoas. E lembrando a importância do perdão também, né?
Porque Sim. mesmo que não haja reconciliação, perdoar é muito importante. E foi uma coisa que eu fiz também. Procurei meu ex, eu pedi perdão. Tudo que aconteceu e tal. E isso foi muito importante, que a partir desse momento que as coisas começaram a fluir, começaram a caminhar. Eu entendi que muitas das coisas que eu vivi, porque eu não tinha uma maturidade, não tinha um entendimento das coisas de Deus, das coisas do reino de Deus. Eu precisei aprender de uma maneira difícil, né? Tudo na nossa vida são baseados em processos. Tudo a gente tem que entender como algo para que a gente venha a aprender. E no momento em que eu me vi como uma pessoa que, bom, hoje eu estou preparada. Hoje sim, eu entendo o que é o casamento. É sobre dar, não sobre receber. Na verdade, tudo na nossa vida é sobre dar e não sobre receber, né? No momento em que eu entendi que eu não estava me casando para ser feliz, não, que eu me caso para fazer alguém feliz, é o momento em que eu estava preparada para me casar. Você que está namorando e pretende casar, está noivo, você tem que entender que o egoísmo vai ser o seu maior obstáculo para que você tenha um casamento contente, completo, né? Sim. E lembrando também que Jesus era solteiro e pleno. Não é o casamento que vai te trazer felicidade. Você precisa entrar nessa relação sabendo que você é um doador, não um receptor. E a outra parte também, né? E o orgulho também, né? Nós somos muito orgulhosos, a nossa tendência é sempre achar que o outro tá errado, né? Sendo que às vezes nós é quem precisamos mudar. Na verdade, o erro tá em mim e eu acho que o outro precisa mudar. Isso acontece muito assim em casa, né? Às vezes eu e o Vavá, a gente tá brigando, tá discutindo, eu acho que ele tem que mudar algumas coisas e na verdade não é ele que tem que mudar, sou eu que tenho que mudar. A gente não tem uma vida perfeita, não é porque eu vivi tudo isso, a gente tem uma vida perfeita. Não, só que hoje é diferente, hoje a gente age diferente. Se a gente tem alguma dificuldade, algum problema, a gente senta e conversa. E se não resolver entre nós... É facada! É tiro! A gente busca os nossos líderes, os nossos pastores para conversar, se aconselhar, e é muito importante fazer isso. Quando a gente tem alguma dificuldade e a gente não consegue resolver entre nós dois, então a gente busca o nosso pastor para se resolver. E muita coisa que acontece na nossa relação, eu sempre digo isso, toda vez que a gente briga ou entra em conflito, eu vejo muitos meus defeitos manifestados em você e também o contrário, né? Eu falo, Marcele, você não tá vendo que nós temos os mesmos defeitos? Eu vejo no outro os meus defeitos potencializados, né? É aquela história que eu vejo nos outros meus defeitos 3 vezes maior. Nossa. E aí o bagulho é louco, hein? Eu acredito sim que existe vida após o divórcio, quando você entende o que é o sentido do casamento. Essa é a minha experiência, tá, gente? Eu era imatura demais, eu ainda não tinha esse entendimento. Não que não tenha meninas que se casem com a idade com que eu me casei. Casar cedo não é o problema. Não, né? não é o problema. Eu acho que é a questão da maturidade de cada um. E eu era imatura demais pra isso. Você tem uma maturidade hoje? Quem me conheceu naquela época e me vê hoje, eu acredito que as pessoas, elas falam, realmente, ela mudou muito. Não só a minha mentalidade, mas a minha maturidade espiritual. E o sofrimento, ele forja o crente, né? Se eu não me engano, foi Lutero que disse isso, que o crente é forjado através da palavra, da oração e do sofrimento. Pois é, exatamente. E aí o sofrimento traz maturidade, né? Eu acredito que sim, existe vida após divórcio. É difícil falar sobre isso porque muitas igrejas não aceitam. Muitas famílias também, Muitas né? famílias é um não tabu, aceitam. E aí é uma polêmica, ninguém quer falar. Sim, e a gente precisa falar sobre isso. E a gente é curado nas áreas que nós somos feridos para curar outras pessoas, Sim. né? Normalmente, nossa vocação, nossa chamada é naquela área que... Eita! Ó o cão, manifestou aqui! Já me falaram, Marcele, você vai ajudar muitas pessoas que estão passando por dificuldade no casamento. E aí esses dias eu tava até falando com o Wagner. Meu, como que eu posso ajudar pessoas que têm dificuldade no casamento, sendo que eu sou uma pessoa que me divorciei? E aí ele me falou uma coisa que foi até uma lapada na minha cara, né? Que ele virou e falou assim, mas quem disse que você tem que falar através da sua experiência, do que você viveu? Eu, não, você tem que falar através da Bíblia, através da palavra. Tudo na nossa vida é a palavra de Deus. Até porque a experiência não é doutrina, né?
A experiência é algo pessoal, a gente aconselha a partir daquilo que está escrito, através da Bíblia Sagrada. Sim, a gente ouve nas igrejas, né, de que não, você não pode se casar, não, você não pode, porque você vai estar adulterando e a outra pessoa também. Eu me sentia muito mal quando as pessoas pregavam sobre o divórcio, porque aí eu ficava com aquela coisa, então eu nunca vou poder me casar. Eu ficava com aquela coisa na minha mente. E quando eu conheci o Wagner, antes de começarmos a namorar, eu falei pra ele que eu não apresentaria ninguém pra minha família se não fosse pra me casar. E quando ele me pediu em namoro, ele falou pros meus pais: eu vou ser a última pessoa que ela vai apresentar pra vocês. É uma coisa impressionante, porque a gente namorou 5 meses. E nesse processo, Wagner tava desempregado, a gente sem dinheiro, tinha acabado de me formar na faculdade. E a gente decidiu se casar com 3 meses de namoro. Tudo o que aconteceu no nosso casamento foi milagre, foi Deus em todas as coisas. Porque a gente teve o casamento dos nossos sonhos, a gente teve viagem, a gente teve tudo que a gente quis e a gente não tinha dinheiro pra nada. Se vocês estiverem passando por esse processo de estar se divorciando, procure seus pastores. Não vai pastor de rede social que ele não vai resolver seu problema não, meu irmão. Sim, também procure ajuda médica. Ajuda médica às vezes é muito importante. Lembrando que nossa experiência era uma coisa pessoal, não é doutrina. E se você está esperando estabilidade para casar, sinto muito, você não vai casar. Quem espera estabilidade não casa, não tem filho e não abre igreja. Talvez esse pode ser um próximo tema, né? Como se planejar. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilha, deixa seu like. Essa é a forma que o YouTube entende que esse vídeo foi relevante e importante, se edificou. Deixa aqui também o seu comentário, o que você acha sobre o divórcio. Você é divorciada, deixa aqui seu testemunho. E é isso, muito obrigado, é nóis, Deus abençoe. Marcele, muito obrigado, vá com Deus, é nóis.